Fala pessoal, beleza? Meu nome é Jair Santos com o canal Jasan TV e hoje pessoal eu vou ensinar para vocês como iniciar uma live para o seu canal, beleza? Pela primeira vez. Alguma vez talvez você já se deparou com essa mensagem aqui, ó, ao tentar fazer uma live pelo YouTube, né? Se você tem menos de 1000 inscritos, né? E tentou fazer live pelo YouTube, transmitir e não conseguiu, né? Isso aqui é uma qualificação, pessoal. Ou seja, se já está aparecendo essa mensagem para você, é porque você não se qualifica, entendeu? A fazer live ainda. Ou seja, você tem menos de 1000 inscritos e usar o telefone para tentar transmitir ao vivo não consegue, beleza? Agora, se for pelo PC é sucesso, beleza? Não precisa isso, beleza? Com menos de 1000 inscritos você já consegue. E antes da gente iniciar, pessoal, aqui o passo a passo de como vocês, né, transmitir nas suas lives para o YouTube sem ter com menos de 1000 inscritos, né? E se você acha que esse vídeo vai te ajudar em algo, eu peço que se inscreva aí no canal, né? Para fortalecer, dá o like, comenta, deixa suas sugestões aí nos comentários, né? Isso vai me ajudar muito, beleza? E vamos lá, vamos prosseguir, né? O tutorial aqui. Primeiro de tudo, vocês vão ter que ter esse programa aqui, ó, que é o AZ Screen Record Channel Link na descrição do vídeo para vocês baixar, né? E ao baixar, vocês dão um clique nele pela primeira vez, né? Vai aparecer essa tela aí explicando como funciona, né? E aqui no lado direito, pessoal, mais embaixo aí, tem esse ícone de gravar, tem vídeo e configurações, tem caixa de ferramenta e tem transmissão. E você está vendo aí, ó, dentro do ícone tem live. Pronto, é isso aí, pessoal. Então é com isso que a gente vai trabalhar hoje, beleza? Então vamos lá. Vocês clicam aí embaixo aí, ok, dá ok aí, ó, e vai abrir essa telazinha. Dá um clique aí na tela, nesse canto branco mesmo, e vamos para a nossa configuração, beleza? Engrenagem do lado direito, você dá um clique, vamos configurar o nosso programa de streaming, beleza? Então vamos lá. Resolução, qual resolução você deve colocar? Ou seja, aqui quanto mais alta for a resolução, maior será a tela, entendeu? Maior pixel terá a sua imagem, beleza? Então eu aconselho, pessoal, deixar nessa segunda ou pode ser a terceira ou a quarta, mais ou menos aí, beleza? Agora vamos para essa outra opção aqui, bitrate, né? Da forma que vocês queiram falar aí. Qual dessa você deve escolher? Para o YouTube, pessoal, eu aconselho vocês colocar de 8 a 12 megabytes por segundo, beleza? Porque é uma qualidade boa para os seus vídeos, para ser processado mais rápido no YouTube, que é taxa de quadro. Opção de taxa de quadro escolher. Eu aconselho 30 fps para suas transmissões ao vivo, beleza? Agora, se for para gravar o vídeo normal, pode botar até 48. Mas para live mesmo, transmissão, eu aconselho deixar em 30 porque vai exigir menos da sua CPU. Por exemplo, se você tiver um telefone com um processador baixo, né, não tão bom, não adianta, entendeu? Corre o risco de dar travamento nos seus vídeos, na sua live, entendeu? Ficar travando, dando aqueles pane, né, horrível. Eu aconselho deixar em 30 fps para evitar travamento, entendeu? Porque corre o risco disso aí. Mas se quer gravar seus vídeos, pode botar em 48 fps, beleza? Mas live você pode... Então você deixar em 30. E a orientação, pessoal, preste atenção nisso aqui, pessoal. Isso aqui, qual opção escolher? Conselho, pessoal, sempre gravação para gravar para o YouTube, eu sempre aconselho a botar em modo paisagem, pessoal. Mas se você estiver fazendo tipo um tutorial como eu estou fazendo agora, deixa no modo retrato, beleza? Esse é o ideal. Então é isso aí, pessoal. E esse time aqui não mexe, beleza? Agora gravar áudio, vocês ativam esse, se tiver desativado, né? Ele vai captar o áudio interno, entendeu? Seu telefone, ou seja, se você estiver fazendo uma gameplay, ele vai captar o som do jogo, entendeu? É isso que funciona, é para isso que funciona.
funciona aí, beleza? É mais ou menos isso aí. Porque se você deixar desativado, sua gameplay vai ficar muda, entendeu? Você não vai estar com áudio nenhum, entendeu? Então é isso. Talvez só saia sua voz só, entendeu? Mas o áudio, o vídeo interno, né? O áudio interno vai ficar silenciado, beleza? Essas coisas. E é isso, pessoal. E essa outra opção aqui, corte de tela verde, não mexe, pessoal, beleza? Se mexer aí pode dar um problema aí, então eu aconselho não mexer. Ele vai dar problema aí, beleza? E é isso aí, vamos lá. Agora vamos o que interessa aqui. Vocês estão vendo aqui, pessoal, o ícone do lado direito. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá mexendo, vai estar no canto aí na sua tela, quando você, né? Você iniciar esse aplicativo quando você estiver fazendo a configuração dele, beleza? Aí você vai dar um clique, aí vai aparecer aí, né? A opção que você vai querer gravar. Você aperta nessa última de baixo, live. Dá um clique. Aí aqui, pessoal, vocês vão escolher uma plataforma para você transmitir a sua live, o seu vídeo ao vivo, beleza? Ou Facebook, ou YouTube, beleza? Aí você agora vai querer transmitir o YouTube, dá um clique no YouTube, no ícone do YouTube, vai abrir essa opção aqui para você colocar uma conta, ou seja, a conta que você usa no seu canal, a conta do seu canal, beleza? Vai escolher outra. Aí escolhe a conta, por exemplo, meu canal é essa aqui, dá um clique. Aí aqui vocês vão colocar sua descrição, aqui vão colocar descrição da live, colocar aqui, por exemplo, teste. E colocar a descrição, coloca aí, você vê aí, né? Vocês têm a criatividade aí, faça a sua descrição aí, né? E embaixo tem o nome iniciar. Aí vocês vão dar um clique em iniciar. Aí aqui, pessoal, já foi, já vai, entendeu? Aqui você aperta só apertar iniciar, sua live vai começar, beleza? Então é só isso aí, pessoal. Eu não vou clicar aqui para iniciar porque eu estou gravando com outro gravador. E se eu abrir dois gravadores assim, pode ser que dê problema, entendeu? Se tiver alguma dúvida, galera, é só voltar e seguir o passo a passo, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se inscreve no canal, dá o like, compartilha. Vou ficando por aqui, até a próxima. Fui!